A madrugada rendeu, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gi Nogueira e esse é o canal Já Contei. Agora eu vou te contar tintim por tintim em ordem cronológica tudo que rolou nas últimas horas no BBB 24. Afinal de contas, quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Você fica sabendo sempre aqui no Já Contei, tintim por tintim em ordem cronológica. Então vem pra cá, já deixa seu like porque ele é super importante. Meta de 20 mil likes nesse vídeo e também já se inscreve se você ainda não for inscrito. Hoje tem live meio-dia e 8h30 da noite. Claro, pra gente falar da formação de paredão que tem logo mais, tá? Bom, paredão esse que já tem um anjo definido, né? Ontem a Pitel venceu a prova do anjo com um tempo de 13h32, um super tempo, na verdade, né? Ela foi melhor até que os dummies. Prova essa que teve que ser paralisada, porque quando a Isabelle foi, quebrou lá o cenário, depois quebrou de novo, foi o maior babado, tá? Inclusive, a Isa foi desclassificada, assim como a Bia, o Davi e a Alânia. Só o Matheus dos Fadas acabou fazendo a prova, tá? Isso porque ou montaram errado, enfim. Foi o maior babado. O Tadeu ainda disse, Alane e Davi já sabem que erraram no quebra-cabeças e foram desclassificados, mas duas também erraram, Bia e Isabelle. Bia e Isabelle também foram desclassificadas, tá? O próprio Tadeu disse que ainda com um tempo incrível que nem os dummies conseguiram no teste, que foi totalmente inesperado, obtido com máxima elegância na prova, o anjo da semana é a Pitel. Ela vai ser autoimune, não vai imunizar alguém, tá? E teve também o monstro da semana, que foi a rainha e o bobo da corte. Sempre que tocar a música, os dois têm que ir pra sala do trono. A rainha fica no trono enquanto o bobo da corte faz tudo pra entreter ela ali, tá? A rainha reina e o bobo da corte faz suas bobagens, cada castigado perde 300 estalecas. Ela escolheu a Isa pra ser a rainha e o Matheus pra ser o bobo da corte, tá? Bom, a Lady Ellen ainda disse o seguinte, eles ficaram com muita cara de que todo mundo foi desclassificado, só ficou o Alegrete. A própria Pitel disse que o Matheus é a prioridade número 1 pra mandar pro paredão e que ela não gosta de repetir as mesmas pessoas que foram há pouco tempo pro paredão, tá? Inclusive, foi ela mesma que disse, quando deu o colar pra ele, que eles vão ali no tete-a-tete, que eles vão se voltando o tempo inteiro. Então é isso aí que ele é o alvo dela, ela é o alvo dele, é sobre isso, tá? Bom, o Big Boss ainda chamou a atenção das meninas, tá? Isso porque as maquiagens por lá sumiram. Ele falou, atenção senhoras, devolvam imediatamente as maquiagens da festa. E a Lani, graças a Deus, não foi eu. Bom, aí o Davi tava conversando lá no Fadas, e disse assim, ó, você, Beatriz, acho que a casa não vai você agora, vai ficar entre o Matheus e a Isabelle. E o próprio Davi sugeriu pro Matheus e pra Bia que as Fadas deixem o voto da Isa pra escanteio, porque se empatar, a Giovana ia desempatar. E o Davi, se botar 4 votos, pode ser o segundo mais votado. A Bia ainda disse que a Giovana soltou uma indireta que colocaria na mira o Bin se tivesse mais uma pulseira, tá? E ela disse, ó, ela tá lá cheirando ele, pra mim isso não tem sentido. O Davi ainda disse que a Giovana falou brincando, que não foi sério, né? E a Bia, mas ela botou ele na mira, Davi. Semana passada botou ele na mira. Bom, a própria Bia desconfiou que o modo turbo já vai começar nesse paredão, mas não é uma verdade, tá? E o Davi, não, vai ser um paredão de 3. E a Bia, pode ser que 2 saiam. Na verdade, vai ser um paredão de 4, né? Quádruplo e só um vai sair, tá? Bom, foi o próprio Davi que acabou marcando ali uma reunião com o grupo dele pra eles conversarem durante o almoço do anjo que vai acontecer logo mais, tá? Pra eles conversarem sobre a dinâmica da semana e sobre em quem eles vão acabar votando. O Davi ainda disse, essa semana vai ser dureza. Bom, depois ali da chamada da produção a respeito das maquiagens, a Lady Ellen foi lá nas maquiagens dela e mostrou, né, acabou tirando todas as maquiagens da bolsa lá pra mostrar que não foi ela. Bom, o Matheus ainda acha que o Big Fone podia tocar e perguntou pro Davi se ele não ia querer ficar perto pra atender, tá? Ele disse, eu não, quero nem ficar perto desse negócio aí, fico e a voz fala e sai de perto, punição gravíssima. Eu tô tentando juntar estaleca, porque ainda tô na esperança desse Coringa. A Bia ainda disse, acho que essa edição só eu e a Alane que não vamos pegar o poder. Bom, aí a Giovana tava lá explicando pra Lady que viu um batom na cabeceira da Beatriz, dessas maquiagens aí, tá? E aí foi depois dessa observação da Giovana que a produção fez o chamado da maquiagem. E a Giovana disse assim, ó, eu falei na hora que tava só eu e a Isabelle no quarto, depois da prova dela. Eu vi que tinha um batom na cabeceira do lado da cama que ela tava deitada, era da Bia. Eu ainda falei com ela, depois leva um chamado que não devolveu a maquiagem da festa e depois reclama e não sabe por quê. Bom, aí, minha gente, a Isa queria conversar com a Alane, tá? A Isa falou assim, ó, quando terminar aí é sobre um negócio de ontem. Isso eles estavam ali no Fadas. Só que quando eles começam a conversar assim, o clima fica meio tenso, tá? E aí o Davi pergunta pra Isa se ele tem alguma coisa a ver com o assunto que ela quer falar com a Alane. Aí a Isa pensou e disse que não. E aí a Bia disse que já sabia qual era o assunto.
Só que o Davi tava fofoqueiro que nem nós, ele queria saber qual era a fofoca. E aí a Alane contou pra Bia e não contou pra ele. E a Bia, Davi, quem fez amizade primeiro com a Alane? Se manca, né? E aí o Matheus entrou no quarto assim que a Isa ia começar a falar sobre o Matheus com eles. E aí todo mundo começou a rir e ele insistiu pra saber qual era o assunto. E aí a Alane falou assim, ó, para de perturbar, é uma conversa minha com a Isabelle. Aí o Davi falou, pros 5 que estão aqui no quarto, qualquer um é maduro o suficiente pra entender qualquer tipo de assunto. E assim, todo mundo sabe do que se trata, até o Matheus também. Acho que tem que ser esclarecido. O que você for conversar com a Alane, acho que podia falar aqui entre a gente mesmo. Tudo bem, deixar tudo esclarecido pra não gerar uma fofoca. E aí a Isa disse que ia falar na frente de todo mundo ali no quarto qual seria então esse fatídico assunto, tá? Aí a Isa disse que ela tem receio de estar dando a entender que tá flertando com o Matheus. E a Isa falou assim, ó, o que me preocupa é se eu tô dando a entender alguma coisa, eu respeito muito o Matheus, eu gosto de dançar com ele, queria entender se eu tô dando a entender alguma coisa, porque na minha parte não tem, só tem a brincadeira de dançar. E aí nisso a Alane diz que respeita muito a Denisiane, que é amiga dela, mas acha de fato que a Isa e o Matheus são bonitinhos juntos, né? E isso tudo inclusive passa na edição, tá? A Alane, olha, eu respeito muito a Anne porque eu gosto dela, é uma pessoa que ela teve uma relação com o Matheus, eu respeito muito o que eles viveram, a história, mas no meu olhar é gostar de ver as coisas com jeito romântico, eu gosto de vocês, eu acho bonitinho, é só isso. Eu não sei nem se a Anne pode ficar com raiva de mim por causa disso. E a Alane fica até com medo das pessoas aqui fora acharem ela traíra por causa de falar disso da amiga. A Alane, a gente nem lembra da Anne mais. Só que daí o Matheus disse que vai conversar aqui fora com a Anne e tal, pra ver se vai ter alguma coisa. E ele ainda disse assim, ó, como eu falei, ela pode estar em outra lá fora já. A minha intenção agora não é relacionamento. Daí o Davi falou que tem receio de se queimar, de se meter nesse assunto aí, de falar do casal. E o Davi ainda disse assim, ó, rapaz, sobre esse assunto aí eu não quero opinar não. É um assunto delicado, sinceramente. Aí o Matheus disse, tá, mas qual é que é? Eu não tô entendendo nada. E aí a Alane até pediu desculpa por ter falado deles como um possível casal, disse que também não vai mais falar do assunto, e aí depois ela disse que não quer sair como traíra com a Anne, como eu te falei, né? Daí a Isa queria pedir a opinião do Davi sobre ela e o Matheus, só que o Davi disse que não vai se mexer. Ele, olha, se meter, tem como vocês me tirarem desse assunto? Isabelle, égua, eu te pedi uma opinião como amigo. E ele, eu não quero, sério, eu tenho medo disso aí, eu não quero. E a Isa, meu Deus, um amigo não quer opinar na minha vida? Aí o Davi, se você e o Matheus estiverem se amando. E ela, não, também que não tem esse se amando aí, não, né? E o Matheus, que se amando? Deixa de ser chato. Aí o Davi falou mais uma vez que ele não queria se meter nesse assunto aí, tá? E ele disse que é uma questão de sentimento, que ele não quer se queimar com o público, que ia deixar assim. Ele, olha, isso daí pra mim é uma parada muito séria. E o Matheus, tá, mas o que é tão sério? Aí o Davi disse que não estava confortável para de fato opinar sobre essa situação dos dois, tá? E o Davi ainda disse assim, ó, às vezes a sinceridade gera confusão, então prefiro usar toda a minha sinceridade no sincerão, numa situação como essa e acabar machucando as pessoas que eu gosto e já chega de problema, não quero falar sobre isso. E aí a Isa, fico muito triste com isso, Davi, com a sua resposta, de verdade. E aí o Davi perguntou se ela estava jogando a culpa pra ele e ela disse que ela só queria uma opinião como amigo. E eu te digo que enquanto eles estavam conversando, tava climão, tá? Aí a Alane pediu para que os amigos parassem de falar sobre esse assunto ali, porque todo mundo tava incomodado, ninguém queria sair como traíra da Denisiane, e aí ficou aquele climão. Só que daí o Davi e a Bia continuaram falando das opiniões sobre a Isa e o Matheus, e aí a Alane ficou irritada. Alane, eu não quero estar no meio desse assunto, conversem depois quando eu não estiver aqui. Aí o Davi, não, eu acho que assim, ontem na festa, e a Alane, PQP, ninguém me escuta nessa porcaria dessa casa. Eu tô falando que eu não quero sair como traíra, porque eu errei em falar em ponto. Quando eu sair daqui, vocês falam desse assunto. Daí o Davi chama a atenção da Alane pelos palavrões. Diz assim, olha, a gente não fala assim contigo? Agora imagina se eu fosse falar assim contigo, tu ia gostar? E ela, eu não falei pra vocês, eu falei pra cima, pra vida, desculpa, eu não quis falar assim. Meu maior medo lá fora, tu sabe disso, que eu tenho medo de ser cancelada, você me desculpa? Aí o Davi, olha, desculpa, tudo bem, você ficou, né, pistola mesmo, mas vou até ficar na minha. Bom, terminou esse assunto, teve lá pelas tantas o Calabresa fazendo carinho nas costas da Pitel. Tentou puxar ela pra perto, ela, ai, sai. Ele não para, né? Bom, durante a madrugada, a Giovana também ativou o castigo do monstro, tá? Pra Isa e pro Matheus, aí eles foram lá, fizeram o castigo do monstro, aquela coisa toda. Bom, só que daí agora a gente tem a estratégia confirmada dos gnomos, tá? Por quê? Vai ser o Davi mandado pela liderança da Giovana, o Matheus primeira opção e a segunda a Alane. E a Pitel disse assim, ó, a primeira opção é o Matheus, a segunda dentro do contexto dessa semana, aí vem o Davi. Normalmente ele tá depois das meninas, mas no contexto atual é ele e depois
depois a Isabelle. Por que não a Alane e a Bia? Porque é aquele negócio de repetição de paredão. Qual o cenário? Nossa líder indica uma pessoa, a gente vai no Matheus e se for pra mandar alguém, aí é por último, tá? Mas por que que eles não falaram em Isabelle nem nada? Porque o Buda falou que antes que a segunda opção não podia ser a Cunhã. E a Pitel perguntou por quê. E o Buda, a Giovana acabou de falar ali que ela salva a Cunhã. Em caso de empate, tem que ser a Alane. Então por isso que eles vão na Alane, tá? E eles falaram isso quando eles estavam todos juntos. Antes, a Pitel ainda disse assim, ó, eu não duvido da força do Davi. E a Fernanda, olha, eu nunca duvidei. E a Pitel, as pessoas sabem muito bem da vida dele. Ele não é uma pessoa irrelevante. E a Fernanda, a Ivete perguntando da esposa dele. E a Pitel, do nada. Bom, foram as duas que tiveram uma conversa e colocaram uns pingos nos is na amizade das duas, tá? Da Pitel e da Fernanda. E aí a Fernanda desabafou com a Pitel e disse assim, ó, eu nem queria ter esse tipo de conversa e evitei muito porque eu não sei o que tava motivando falar. Se era o estresse, uma dúvida, uma implicância, pode ser muita coisa. Às vezes nem é tão importante a questão. Eu precisava organizar a minha mente, fazer uma linha do tempo, coisa que eu não tava fazendo porque nunca precisei fazer avaliações ao seu respeito, porque eu sempre acreditei que a gente ia chegar junta, não competindo uma com a outra. Você tem uma importância muito maior e fica chateada com você é uma dor muito grande. Por isso que eu me anulo, escolhi aceitar você na minha vida. Tem momentos que a gente não tem que deixar passar. Teve algumas falas suas mais recentes que me incomodaram a ponto de me deixar em estado de alerta. Ela tá competindo comigo? É isso mesmo? Se tá competindo comigo, eu sei da minha importância de ganhar de você, de qualquer um. Mas se não tá, não tem importância, porque a gente vai ganhar juntas. Eu só queria falar com você daquele lance que foi lá da Cunhã, que teve um momento que não cabia acrescentar mais nada, porque você já tava arrasada. A Fernanda fala, né, dela ter colocado ela no mesmo pacote da Cunhã, de não ser importante pro jogo e tal. E aí a Fernanda disse assim, ó, eu falei do lance da Cunhã porque me incomodou. A partir do momento que você usa uma fala, que usa com uma pessoa, que a gente acha que veio pra cá só pra dançar, que tá com a vida ganha, porque ela sabe que ela vai ganhar dinheiro, viaja, a gente tá tendo uma conversa e você fala, se tiver 10 de você o programa não acontece, pô, vai tomar no uke. Vai acontecer sempre porque me acho maravilhosa e não me sinto no papel dela. O Bim falou que eu jogo dentro do quarto, mas acho que dentro do quarto eu faço muito mais do que muita gente. E aí a Pitel se explica, tá? Ela disse, olha, eu quis usar de um exemplo, só a atitude de não questionar o que o Bim fez. Se ninguém questionasse, não aconteceria, mas eu também não questiono. Daí a Fernanda falou que ficou incomodada quando a Pitel deu a entender que ela sozinha encontrou a mala. E a Fernanda falou, quando veio o colar e você viu a bolsa e olhou pra mim e falou, tem uma coisa aqui, eu também levantei e falei, o cadeado tem um código. Você queria contar pras pessoas, queria dividir pras pessoas, e eu falei, não, peraí. Eu abri a bolsa, peguei a caixa, a gente tirou para o ímpar, passou, ninguém acreditou que o colar era seu e chegou na falando e falou, putz, tinha que ter dado o colar porque ninguém tava acreditando, mas você ganhou no para o ímpar. E ela disse assim, olha, e o poder do colar é apresentar aos inimigos que você é forte, mas era um peso que você já tinha e tu só reforçou. Eu precisava da minha dose. Quando você volta da cozinha eufórica, você falou que ia levar uma comida de rabo do Tadeu porque não podia tirar no para o ímpar. E você falou, eu achei a mala. Se você achou a mala, por que não veio aqui pra fora ou fez isso sozinha ou sentou na outra cama e fez sozinha? Porque foi nós duas. Aí a Pitel falou, parece que eu tava competindo com você, não foi essa a intenção, tá? E aí a Pitel negou querer competir com a Fernanda e disse que quer mesmo ir com ela até o final. Ela disse, olha, eu não quero que você pense que em nenhum momento eu tô competindo contigo. Pra mim é mais importante que cheguem nós duas mais longe possível nesse jogo, que fizemos tipo uma analogia, que o top 5 cai pra cá e quero que você esteja lá. Eu quero que você chegue longe. E aí a Fernanda ainda disse, pra gente chegar no top 3, a gente não precisa competir uma com a outra, porque foram escolhas do Brasil, as duas vão chegar até lá, não porque a gente sobreviveu e passou, mas porque todo mundo quis que a gente chegasse juntas. E aí a Pitel disse que não tem a possibilidade dela brigar com a Fernanda, porque elas são a fundação do quarto, que elas estão lá desde o começo, então que elas não vão brigar. Acertaram os pontos, tá? Bom, lembrando que hoje tem paredão quádruplo, tá? O anjo autoimune, que é a Pitel, não tem chance de imunizar ninguém. A líder Giovana vai emparedar entre a Alane e o Davi. Ela já disse que vai ir no Davi. A casa vai votar, os dois mais votados vão estar do paredão, tá? O Gnomo já definiu que vai votar primeiro no Matheus. E aí vai ter contragolpe do mais votado, contragolpe do segundo mais votado. O dono do poder coringa, que é o Matheus, vai poder vetar uma pessoa de participar do bate-volta, além da indicação do líder, tá? 3 vão disputar o bate-volta, uma pessoa vai se salvar. E daí, claro, né, que vai ter aí um paredão quádruplo. A Giovana deu a entender que vai indicar mesmo o Davi ao paredão e, como te disse, os gnomos vão votar no Matheus. Vai ser babado. Bom, eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais aqui no Já Contei, hoje ao vivo, 12h e 20h da noite. Te espero. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.